Então, pessoal, hoje eu vou conversar com o Leonardo Abud. Ele é sócio e gestor da Sete Investimentos. Assim, para quem não conhece, o Léo é um parceiraço nosso aí. Ele está ajudando muita gente com o nosso canal do YouTube, está fazendo um vídeo com conteúdo muito bacana. Então, quem quiser ver mais sobre o Léo aí, é só entrar lá no nosso YouTube, Status Invest. Ele gravou alguns vídeos bem bacanas usando o Status Invest para analisar algumas empresas. Então, assim, para mim é um prazer enorme receber você aqui, Léo, no nosso canal. Aqui. Prazer é meu. Então, Léo, começando assim com uma pergunta que está bem alta, assim, com tudo que está acontecendo hoje, as notícias aí, os problemas, qual tem sido a sua visão para o mercado de ações? Tá, vamos lá. Bom, eu acho que assim, primeiro que no começo do ano a gente teve aí a pandemia, né? E no primeiro momento que a gente viu foi uma queda bastante forte dos mercados, né? A verdade é que os mercados eles odeiam a incerteza, tá? Eu acho que mais do que você ter uma certeza de um ano ruim, é você não saber, você tá no escuro. E eu acho que isso foi o que aconteceu no primeiro momento, tá? Na sequência, a gente começou a ter um pouquinho de ideia do tamanho do problema. E assim, a gente sabe que realmente houve perda permanente de capital, que esse é o grande medo de um velho investor. A gente não pode ignorar que a gente Uhum. teve loja fechando, fábrica parando, perda de renda. Enfim, a gente entende que houve um empobrecimento generalizado, tá? A gente não pode negar esse tipo de problema. Mas é claro também que as quedas se mostraram tanto quanto exageradas, né? O mundo não vai acabar, a gente vai ter aí alguma coisa pós-pandemia, e conforme os mercados foram percebendo isso, a gente teve aí uma recuperação. Além disso, a gente teve bastante injeção de liquidez dos bancos centrais, isso eu acho que é uma das coisas que preocupa um pouco algumas pessoas, no sentido de será que está tendo uma dissociação entre os fundamentos das empresas e os preços dos ativos no mercado, né? Por conta dessa onda de liquidez. Então a gente vê aí os bancos centrais colocando juros cada vez mais para baixo, fazendo cada vez mais injeções de liquidez no mercado. A gente teve aí essa semana o Banco Central cortando a nossa taxa Selic para casa dos 2%, que para o padrão Sim. brasileiro é uma coisa completamente impensável, né? Esse cenário todo, inclusive, cunhou a frase TINA, né? Que antigamente existia a frase FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é quando a gente vê a bolsa subindo e a pessoa fica com medo de perder o bonde. E hoje a frase é a TINA, que é o There is no alternative, que basicamente a gente tem ativos, né, principalmente de renda fixa, pagando yields muito baixos ou até mesmo negativos. Então, com isso, ativos que têm alguma rentabilidade, alguma expectativa de fluxo de caixa positivo tendem a se valorizar, né? Por conta disso, a gente viu aí uma recuperação bastante forte dos mercados de ações, mas de todos os ativos reais, né? Você vai pegar, por exemplo, o ouro tem batido recordes, tá? Isso é um pouquinho do que a gente tem enxergado. No Brasil, eu gosto sempre de chamar um pouco a atenção de como o nosso Ibovespa ele está bastante difuso em termos de rentabilidade. Então, você vai pegar, por exemplo, setores como bancos e a Petrobras, que tem tido uma performance bastante ruim no ano e são setores relevantes no Ibovespa. E alguns Sim. setores outperformando, né? Em especial aí, eu diria, o varejo de comércio online, que com essa pandemia obviamente a gente vê aí o varejo online tendo uma performance bastante boa, tá? Eu acho que nesse momento, o que a gente sempre tem que tomar muito cuidado é de você não perpetuar o estado atual, que a gente sabe que a gente está num momento atípico. Então, né, a gente vai ter, por exemplo, lojas fechadas, shoppings fechados e, obviamente, as pessoas vão todas comprando aí pelo comércio online. Então, a gente vê aí uma melhora. Mas a grande dúvida que fica qual que é qual que vai ser a mudança permanente no hábito das pessoas, tá? A gente sempre fala que se você for pegar no valuation de um ativo, de uma empresa, um ano de resultado, né, seja ele bom ou ruim, tem pouco impacto no valuation da empresa. A perpetuidade é o que considera ali a maior parte do valor de uma ação, tá? Então, se você não tiver uma mudança permanente nos hábitos das pessoas, você pode
tá exagerando tanto para cima quanto para baixo nos ativos, tá? Eu acho que o grande desafio hoje é tentar realmente descobrir o que vai acontecer nos próximos anos. Eu acho que isso aí é muito desafiador. Como é que vai ser o que a gente vai realmente mudar, né? Então, a gente vê, por exemplo, muita discussão de home office, né? Passada essa pandemia, home office vai se tornar o novo normal. É muito difícil saber, tá? Até porque também quando você está no olho do furacão, como a gente está, é muito fácil você falar assim, não, isso aqui é o novo normal. Então, isso aí para mim tem sido realmente o grande desafio. Tentar não cair nessa armadilha de achar que o que está acontecendo agora, nesse momento atípico, vai se tornar um novo normal. E eu acho que muitas vezes a gente paga na frente, tá? E aí eu acho que é um dos motivos que eu tenho um pouco de receio de ativos que têm essa promessa de, nos próximos anos, um crescimento exponencial, baseado principalmente no momento que a gente está, que é uma coisa atípica, tá? Isso é um pouquinho da minha visão de mercado, tá? Como eu falei, eu acho que o que eu tenho tentado evitar no fundo realmente é pagar caro pelos ativos, é tentar evitar essas armadilhas de pagar muito pelo futuro e também não cair no risco aí de pagar pelo que a empresa já foi, sendo que pode ser que ela não vai ser nunca mais a mesma coisa, tá? Acho que seria um pouquinho da minha visão de mercado. Enfim, acho que é um pouco disso. E quanto à questão de recuperação, a gente já pode esperar alguma coisa ou o cenário ainda está meio nebuloso? Olha, eu acho que nesses últimos meses começou a chover aquelas letras, né? Acho que falam todas as letras possíveis do alfabeto para a nossa recuperação, né? Então, recuperação em J, em L, em V, em U, em W, enfim. O que não faltou foi letra aí para falar qual que ia ser a recuperação. A bem da verdade é que ninguém sabe, tá? Assim, a chance de você conseguir acertar o ponto de inflexão é uma coisa muito difícil. Por mais que a gente tenha uma pandemia, que é uma coisa realmente que a gente sempre esperava, poxa, vai ser uma recuperação em V no sentido de, olha, as fábricas estão fechadas, as lojas estão fechadas, mas a hora que essa pandemia passar, a hora que vier a vacina, tudo volta ao normal, tá? Primeiro que houve destruição, como eu falei, de valor, né? Não tem como negar. E a gente ainda não sabe muito bem quais serão as sequelas dessa pandemia, né? O Brasil, por exemplo, é um país que não tinha nem saído da última recessão econômica e já caiu aí nessa crise do coronavírus. Então, infelizmente, assim, eu diria que é uma dúvida, tá? Eu não consigo imaginar para onde o que vai ser nos próximos meses, muito menos o que vai ser no próximo ano. Eu acho que, por exemplo, os bancos centrais reagiram rápido, eu acho que os governos estão mais atentos. A gente pode ver, por exemplo, o caso da Alemanha foi o mais emblemático. Realmente a Alemanha já vinha numa preparação diferenciada, então é um país que já vinha mais, com uma política fiscal mais controlada e entrou aí nessa crise com munição e dispararam, né? Então, os estímulos que têm sido feitos no mundo inteiro têm sido coisas bastante grandes, bastante relevantes, tá? Mas, infelizmente, eu realmente não sei como que vai ser a saída dessa pandemia. Gostaria muito também de saber isso, mas às vezes a gente tem que aceitar que o futuro é uma coisa muito incerta e os próximos meses realmente são extremamente incertos. Com certeza. Eu concordo muito com essa visão. Eu acho que o futuro é incerto, não dá para prever. O que a gente pode fazer agora é fazer o dever de casa, não pagar caro pelos ativos, o que me leva a uma próxima pergunta, que a gente tem uma tese que às vezes rola aí no mercado, que às vezes pode pegar um investidor que está no início da jornada, né, que é uma tese de que você pode montar seu portfólio comprando empresas boas, não importando muito com o preço. Então, a pergunta é o seguinte: o preço ele importa? Tá, eu sinceramente eu acho que sim, viu? E muito. Eu gosto muito do jeito que o Howard Marks fala sobre risco, de que você não consegue dissociar risco e preço, tá? Então, quando você fala que um ativo bom tem baixo risco, ele sempre fala, depende do preço que você paga.
se você comprar um ativo bom, caro, não dá para você falar que aquilo ali não foi arriscado, né? É, eu gosto, por exemplo, de citar o caso aí dos títulos da Alemanha, né? Se você for pegar os títulos da Alemanha, hoje em dia está com yields negativos. Então, se você compra um título por R$ 100 hoje, você sabe que daqui a um ano você vai receber 99. Ou seja, em termos de risco de expectativa ser fora daquilo do que você está, da sua programação, realmente não tem muita chance. Você vai comprar por 100, daqui a um ano você vai vender por 99. Ou seja, esse é um ativo que te dá um retorno negativo, você vai perder dinheiro, e ainda assim a gente fala que ele é um ativo de baixo risco, tá? Eu não gosto muito desse conceito. Para mim, risco é você. Qual é o risco de você perder dinheiro, tá? Se você comprar uma Ferrari e pagar um preço de uma Ferrari, a chance de você fazer um bom negócio é muito menor do que se você comprar um Corolla pelo preço aí de um Honda Fit, vamos dizer, né? Sim. Enfim, eu acredito muito que se você não tiver uma margem de segurança, você está correndo um risco maior, tá? Então, para mim, não faz muito sentido essa questão de preço, se preço não importa. Para mim, preço importa. É óbvio que eu acho que isso aí surgiu muito dessa ideia de que empresas boas podem surpreender, tá? E é óbvio que a gente vê casos de... E aí também tem um pouquinho do viés do sobrevivente, né? De você só vê os casos que deram muito certo e fica fácil, né? Sim. Mas ainda assim, se você pagar caro, e o mercado sempre está pagando caro, maravilha. Mas em algum momento, se você fizer conta e o mercado começar a fazer conta, aquele valor não vai fechar e você está sem margem de segurança, tá? Com Então, assim, certeza. Eu acho que a gente tem que dissociar uma empresa boa de um negócio bom, né? Não necessariamente porque a exatamente. empresa é boa, tem um produto bom que ela vai ser de fato um bom negócio para você investir, né? Exatamente, exatamente. O que a gente sempre procura aqui é a simetria de risco-retorno, tá? É aquela coisa do tipo, olha, se der certo eu ganho muito, se der errado eu perco pouco. É isso que a gente tenta fazer. E a hora que você diversifica isso em vários ativos, na média, você vai ter um retorno positivo, tá? Então, assim, eu sinceramente nunca gostei muito dessa ideia de que preço não importa para mim. Até porque, como eu falei, você vai ter lá. Qual que é a diferença de um título alemão em termos de qualidade para qualquer outro ativo de qualidade, né? Mas do que me adianta se eu comprar ele e eu sei que daqui a um ano eu vou perder dinheiro? Com certeza. Aí, seguindo nessa ideia aí, quando você está fazendo suas análises para saber o valuation da empresa, quais são alguns indicadores que você usa assim para tentar avaliar um bom negócio? Tá, vamos lá. Bom, a gente sempre gosta de. Assim, a gente sempre fala o seguinte, né? A planilha aceita tudo. Então, você sempre precisa tomar muito cuidado de não entrar fazendo um valuation com seus vieses, tá? O primeiro ponto aí, no sentido de você sempre vai estar dependendo ali de premissas, né? Depende muito aí do tipo de empresa, né? Por exemplo, tem muita empresa que a gente começa olhando um pouco dos múltiplos, por exemplo, preço-lucro, preço-valor patrimonial, em termos de rentabilidade também, ROI, ROIC, ROCE, enfim. De novo, depende muito também do setor. Por exemplo, setores de utilities e de shoppings, a gente gosta de fazer uma análise por tier, tá? Então, as empresas do setor elétrico, né, é muito comum a gente fazer uma análise da tier e fazer comparações, por exemplo, com um título do Tesouro, né? Então, eu diria assim, por exemplo, as empresas do setor de transmissão de energia, que são muito reloginho, tá? Eu Sim. gosto de calcular a TIR e fazer uma comparação com uma NTNB um pouco mais longa. O fluxo de caixa geralmente são bem parecidos, então esse é o estilo que a gente gosta mais. Muitas vezes a gente também gosta de fazer uma comparação pelos múltiplos, então, por exemplo, preço-lucro, preço-valor patrimonial, EV/EBITDA, enfim, depende muito aí do setor das empresas. Eu não gosto muito daquelas métricas um pouco mais heterodoxas, né? Então, sei lá, vamos pegar
enterprise value sobre o número de usuários desse negócio. Aí você fala assim, pô, mas qual que é a geração de caixa, qual que é a lucratividade? Não, isso aí ainda não se provou. Isso aí não é muito o nosso estilo como value investor, tá? De novo, nada contra, acho que tem gente muito boa que sabe realmente investir em empresas de crescimento, de growth, mas não é o nosso estilo dentro da gestora. Entendi. E você acha interessante também analisar as margens do negócio? Olha, você analisar as margens vai depender mais quando você faz uma comparação de empresas do mesmo setor, tá? E por quê? Se você for pegar, por exemplo, uma empresa do setor de transmissão, as margens delas são extremamente altas, tá? Então, você vai pegar lá uma margem de EBITDA 80%. Mas isso é porque depois que você constrói uma torre de transmissão, não tem mais despesa praticamente. O custo de operação é muito baixo. O grosso do investimento foi na construção, tá? Diferente, por exemplo, do segmento de varejo, em que as margens são bastante apertadas. Então, para o varejo, uma margem líquida de 4, 5% é um negócio fantástico. Mas para um negócio de transmissão, obviamente é um péssimo negócio. Então, assim, você comparar margens de setores diferentes não vai conversar muito. Você pode, por exemplo, olhar as métricas aí um pouco mais de rentabilidade, como eu falei, o retorno sobre patrimônio, o retorno sobre capital investido, aí se torna um pouco mais comparável mesmo entre empresas e setores diferentes, tá? Mas, de novo, margem eu gosto mais de olhar assim quando estão nos mesmos setores. Às vezes eu acho interessante, por exemplo, será que a gente tem uma empresa lá que tem uma margem? Isso aí aconteceu, por exemplo, com o caso da Localiza e a Movida, né? Se você fosse pegar a Localiza, ela tinha uma margem bem mais alta do que a Movida, tá? E a gente podia imaginar, poxa, será que a Movida, conforme vai tendo uma curva de aprendizado, ela vai conseguindo se aproximar da margem da Localiza? Realmente aconteceu isso, tá? A Movida começou a convergir para margens mais parecidas com a do Localiza. Não chegou a acontecer de encostarem, mas obviamente a gente vê ali que tinha uma diferença relevante. Se você conseguisse aí considerar que podia ter essa convergência, seria um upside interessante. Teve um seguidor nosso que fez uma pergunta interessante aqui. Ele estava perguntando sobre endividamento. Então a gente pode aprofundar um pouquinho nisso. Como que a gente analisa o endividamento da empresa? Assim, eu sei que a gente tem vários setores, alguns que aceitam um endividamento um pouco maior, um pouco menor. Então, de uma maneira geral, o que que a gente pode falar sobre o endividamento? Tá, bom, como você falou, né? A primeira questão é que você tem que, para você acertar aí o endividamento, você tem que sempre olhar também a questão do setor da empresa. Então, imagina o seguinte, né? Como eu estava falando do setor de transmissão, ele é bastante reloginho. Tá? Você tem ali o seu custo de construção, depois que você construiu as suas torres ou está operando, a sua receita ela é bem reloginho, com uma correção aí por algum indicador de inflação, IPCA, IGPM. Enfim, o risco que você corre do lado da sua receita é muito baixo. Então, esse é um tipo de negócio que ele aceita você tomar uma alavancagem mais alta. Agora, imagina, por exemplo, o setor de commodity, né? Que é bastante cíclico, né? Então, de repente, você tem o petróleo a $80 e, de repente, ele vem para 20. Imagina uma empresa que toma uma alavancagem alta e, no momento de baixa do preço da commodity, ela tem um vencimento de dívida ou próprio pagamento de juros. Para ela, naquele momento, vai ser um grande problema fazer o pagamento dessa dívida, tá? Então, assim, você nunca pode separar o nível de endividamento do setor que a empresa atua, né? A gente viu, por exemplo, o caso das empresas do setor de construção civil aí no passado, que tomaram dívida, e esse é um setor que ele bate muito, né, a questão dos juros, bate muito na receita, tá? Então, o que acontece? Quando os juros sobem, fica menos atrativo para as pessoas comprarem imóveis, né? Porque aumenta o custo do financiamento. Então, de repente, o cara viu a receita dele desabando com a alta dos juros e a dívida era atrelada a um CDI, então o custo da dívida subiu. Então, imagina, no momento que tem uma alta de juros, o cara perde receita e ainda aumenta o custo da dívida. É a receita perfeita aí para quebrar. Obviamente, também a gente tem alguns indicadores de nível de endividamento, por exemplo, dívida líquida sobre patrimônio líquido, dívida líquida sobre EBITDA, dívida líquida sobre a geração de caixa. Eu acho que essas seriam as mais relevantes. De novo,
E aí eu sempre falo, infelizmente não tem como você usar um indicador para qualquer empresa de qualquer setor, tá? Se você for pegar, por exemplo, empresas mais asset light, né, que elas têm poucos ativos, se você for pegar a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, você vai tomar um susto. Porque essas empresas não têm ativo, elas não precisam de patrimônio líquido, geralmente são empresas com uma rentabilidade bastante alta. E aí a dívida líquida sobre o patrimônio líquido vai ser bastante alta. Aí você acaba olhando dívida líquida sobre EBITDA, sobre geração de caixa, alguma coisa um pouco mais relacionada aí à geração de caixa. Tá? Acho que esse sempre, assim, não tem muito jeito, sempre vai ter que levar em consideração o setor que a empresa atua para Com conseguir certeza. casar os indicadores. É mais uma perguntinha aqui. Se a gente for ver, por exemplo, pegar o Ibovespa e analisar ele 2019, chegando ali em janeiro de 2020, a gente vai ver uma crescente, ele estava crescendo e por causa da pandemia ele deu aquela forte queda. Só que se a gente pegar individualmente empresas assim, a gente vai ver que a gente teve empresa que caiu pela metade, uma que caiu 4 vezes e algumas que caíram um pouco, assim, tiveram uma oscilação bem menor. Então, para quem está aí, né, iniciando essa jornada, assim, a gente teria alguns setores, alguns segmentos assim que são mais defensivos para a pessoa começar a montar o portfólio e não ter tanta essa oscilação. Olha, eu vou te falar, muitas das pessoas me perguntam assim, poxa, qual que é a ação que você gosta, qual que é o setor que você gosta? Eu acho que o primeiro passo é sempre você pensar na sua carteira como uma coisa composta, tá? Então, se você tiver uma diversificação boa em termos, principalmente assim, setoriais, tá? Então, vamos supor, eu acho o setor elétrico hoje bastante interessante, né? Eu acho que, dado o nível de risco e a TIR que ele representa, né, que o setor entrega, eu acho bastante interessante. Mas assim, eu nunca indicaria para ninguém falar, olha, vai lá, compra tudo que você tem só empresa do setor elétrico, tá? E por quê? Porque pode ser que venha uma canetada, pode ser que venha, né, e a gente já viu isso acontecendo no período Dilma, pode ser que venha uma pandemia, pode ser que venha, enfim. É óbvio que sempre vai ter algum cisne, né, eu não diria cisne negro, mas sempre tem alguma coisa aí que está fora do seu controle, tá? Então eu diria que a primeira coisa é não olhe, não tenha uma única ação, não tenha uma única empresa. Ao mesmo tempo também que eu diria, não fique colecionando ações, tá? Não faz muito sentido você ter 5 empresas do setor elétrico e 5 bancos. Você tem lá 10 ações e você não está diversificado. Você está bastante concentrado. Sim, Então, assim, eu diria que a primeira coisa é entenda que você tem um portfólio de ações e de ativos e busque aí ter uma descorrelação entre eles, tá? Para não ficar exposto, por mais defensivo que seja aquele setor, não fique exposto. A gente viu nos últimos anos a queda de muitas empresas de qualidade, de empresas que eram queridinhas. A gente tem aí o caso da Cielo. Eu lembro que em 2013, 14, a Cielo era, nossa, intocável, era, meu Deus, que qualidade isso aqui, barreiras de entradas enormes. E a gente viu como é que essas barreiras caíram em tão pouco tempo, né? No começo do ano a gente teve aí o caso do IRB, de novo, empresa de qualidade, queridinha, isso aqui só vai para cima. E aí a gente viu essa queda brutal que teve no valor das ações, tá? Então, assim, por mais defensivo, por mais seguro que possa parecer, é aquela coisa de nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, tá? Realmente busque aí uma diversificação inteligente, de novo, sem ter que ficar fazendo uma coleção de ações. Eu lá no fundo, a gente sempre fala que algo como 10 a 15 ações é o que eu considero um portfólio de um tamanho que eu consigo gerir, né, de eu consigo acompanhar. E se você souber escolher ações pouco correlacionadas, você consegue ter uma boa diversificação, tá? Eu acho que assim, você me perguntou, poxa, quais são os setores que eu acho mais fáceis? No Brasil, todo setor tem alguma coisinha, viu? Então você pega assim, o setor elétrico, que deveria ser super simples, tem uma regulação bastante chata de se entender, tá? Setor de bancos também, que o pessoal gosta bastante. Entender o balanço de um banco também é uma coisa bastante chata. Tem muita coisa diferente.
Talvez eu diria o setor de varejo é um setor razoavelmente um pouco mais fácil de entender, mas ainda assim sempre vai ter suas peculiaridades, tá? Teve um seguidor ali que mandou ficou preocupado ali, falou que tem Taesa e Alupar, mas calma, não é assim também não. Não está exposto assim por causa de duas, não. Ele está falando que você tem um conjunto inteiro de empresas do mesmo setor, teoricamente você não está diversificado. Exatamente. Não tem nenhum problema você ter duas. Eu, por exemplo, eu tenho duas empresas. Eu tenho duas empresas e meia do setor elétrico, né? Eu tenho a Lupar e eu tenho a Energias do Brasil. Mas se você for ver a combinação das duas dentro do meu portfólio, é algo como 14%, 13, 14% mais ou menos, tá? O problema não é você ter duas empresas do mesmo setor, é você ter só duas empresas do mesmo setor no seu portfólio inteiro. Léo, a gente está caminhando aqui para o final da live. Eu acho que a gente podia fazer uma dinâmica interessante aqui, um bate-volta. Eu faço umas perguntas bem rapidinhas aí, você responde e fica à vontade de dar o porquê. Pode ser? Claro, vamos lá. Até porque também tem que tomar cuidado, porque o pessoal vive dizendo que eu falo muito, tá? Minha namorada. Não, você fica à vontade aí para falar. A primeira pergunta, é o setor bancário ou o setor elétrico? Bom, a Hoje, resposta é sua, você fica à vontade para responder o que quiser. eu prefiro hoje o setor elétrico. Tenho banco na minha carteira, mas eu acho que, de novo, se você for ver o mundo que está convergindo para cada vez. E aí, aí eu acho que assim, a questão é a seguinte, né? Como eu falei, o setor elétrico ele tem essa dinâmica parecida com um título de renda fixa, tá? E o que a gente vê é que existe uma tendência secular de queda de juros, tá? A gente está num momento aí de juros muito baixos, não sei o que lá, mas no mundo a tendência de queda de juros estruturais já vem de muito tempo. Se você for ver no Brasil também, né, a gente teve juros de 20 e tantos por cento lá em 2000. Hoje a nossa Selic é 2%, agora há pouco chegou a bater 14%. Então você vê que assim, a tendência tem sido a queda. Né? O custo do capital tem caído. Eu acho que o spread entre a TIR dos ativos elétricos versus a renda fixa hoje tá bastante gorda. A segunda pergunta, preço sobre lucro ou preço sobre valor patrimonial? É, olha, preço sobre lucro, com certeza. Acho que a exceção, eu diria, seria o setor de bancos, ainda assim com uma certa desconfiança. Muito por conta do que o mundo mudou, tá? O indicador do preço-valor patrimonial é uma coisa um pouco de um passado mais industrial, tá? Então, se você fosse Uhum. pegar 70 anos atrás, é, o principal valor que uma empresa tinha eram seus ativos físicos, né? A sua fábrica, as suas máquinas, enfim. E hoje, o principal ativo, né? Assim, se você for pegar as empresas, as grandes empresas nos Estados Unidos, principalmente, o principal ativo são os ativos intangíveis, né? Então, por exemplo, quanto que vale a marca do Google, né? Quanto que vale a marca do Facebook? E nada disso É, está refletido no balanço deles, porque é a marcas base de de dados dele, né? Exatamente. Isso aí tem um valor gigantesco e nada disso está sendo refletido aí no balanço, tá? Se você for pegar no Brasil mesmo, os grandes bancos, poxa, quanto que não vale a marca do Itaú, né? Eu conheço gente que você fala para a pessoa, pô, leva seu dinheiro para o Nubank. Não, tá louco? Eu gosto do Itaú porque ali eu tenho confiança, né? Quer dizer, o cara conseguiu montar uma marca e aquilo ali tem valor, ou até mesmo uma carteira de clientes, enfim. Por conta disso, eu prefiro o múltiplo preço sobre lucro, mas, de novo, sempre falo, não olhe um único indicador, você tem que... Cada um te mostra uma face, e aí você olha um pouco de todos para construir a sua imagem. Com certeza. Ação ordinária ou ação preferencial? Depende. Olha, essa não tem como responder, viu? Sinceramente. Assim, muitas vezes
você vai ter uma dessas ações que tem liquidez, tá? Então, eu opero só pelo fundo, eu não tenho nenhuma ação na física. E você vai ter ações para mim que a ordinária não tem liquidez, então eu não consigo entrar na ordinária, eu tenho que ir para a preferencial. E assim, tem muita questão também de regra de governança corporativa, tag along, etc. Eu sempre falo o seguinte, não fique na mão de regras desse tipo, tá? Olha bem para quem que é o acionista controlador e pensa, se esse cara quisesse me passar a perna, por mais que eu tenha ali, enfim, ferramentas do mercado de capitais, acredite, a chance dele te passar a perna é grande. Não confie cegamente nas regras dos mercados de capitais. Você realmente tem que confiar aí no acionista controlador. Boa dica. Margem líquida ou margem EBITDA? Margem líquida, mas tomando cuidado sempre com essa questão de setor, tá? Eu já vi muito. Olha, contabilidade não é uma ciência exata, tá? As pessoas sempre precisam entender que contabilidade não é uma ciência exata. Ela é sujeita a um pouco de subjetividade, né? De quem está montando ali o relatório. Então, eu prefiro a margem líquida. Tem muita coisa ali que você consegue, vai jogando um pouco mais para baixo e tudo mais. E aí, quando vai ver, é uma coisa bastante diferente. Entendi. Blue chip ou small cap? Ah, olha, eu não tenho preferência, viu? Honestamente, eu não tenho muita preferência, tá? Para mim, o que tiver é o melhor risco-retorno. É óbvio que assim, as blue chips vão sempre ser, a gente tem essa sensação de que elas vão ser mais bem precificadas, tá? Porque a quantidade de gente que tem olhando uma blue chip é muito maior, então você tem aquela expectativa de que ela vai ser mais bem precificada do que uma small cap, tá? Mas assim, eu não tenho preferência, não tenho aversão. Não gosto muito de micro cap. É, eu acho que assim, micro cap, empresa que tem muito pouca liquidez, ah, eu não sei, eu não gosto muito, até por conta de ter um fundo, né? Pra gente fica bastante difícil de operar. Não, perfeito, perfeito. Não, então, assim, foi um prazer enorme receber você aqui, como sempre, dando uma aula aí pra gente.